Continuando aí com a aula, vamos falar agora de lançamento vertical. Lançamento vertical, eu tenho um lançamento para baixo e para cima. Vamos começar falando aí do lançamento vertical para baixo. Então, eu tenho um corpo, ok, que vai ser lançado para baixo. Então, a primeira diferença em relação à queda livre, que a queda livre, o corpo é abandonado, então V0 é igual a zero. Agora não, o corpo é lançado para baixo, então ele tem uma velocidade inicial, que é diferente de zero. Para facilitar, eu coloco o eixo da altura voltado para baixo. Dessa forma, o V0 está para baixo, a gravidade também é vertical e para baixo. Dessa forma, tudo aqui vai ser o quê? Positivo, tá? Então, eu tenho aqui V0 diferente de zero e aceleração igual à gravidade. Então, vamos fazer aqui um exemplo. Um exemplo um pouco parecido com aquele que nós vimos lá da queda livre, da ave marinha. Vamos supor que eu tenho um objeto que também vai cair 20 metros de altura, com a gravidade de 10 metros por segundo ao quadrado, só que no problema de queda livre, a ave marinha começava o movimento com a velocidade inicial zero. Aqui a gente vai começar com uma velocidade inicial de 5 metros por segundo. Então você tem um corpo que vai ser arremessado para baixo com uma velocidade inicial de 5 metros por segundo. Tá? Falei de tempo? Não falei de tempo. Se eu não falo de tempo, Torricelli. Então, V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes A vezes ΔS. Tudo bem? Então, aqui vou substituir os dados. V0 é 5, então fica V ao quadrado é igual a 5 ao quadrado mais 2 vezes a aceleração, que aqui é a gravidade, é 10, vezes ΔS, que é o quanto o corpo vai cair aí, 20 metros. Tá? Então, 5 ao quadrado, 25, 2 vezes 10, 20, vezes 20, 400. 400 mais 25, 425. Se eu quero saber o V, eu não quero saber o V ao quadrado, então eu tiro a raiz. E eu tenho que V é aproximadamente igual a 20,6 metros por segundo. Lembra? No exercício de queda livre, com os dados praticamente iguais, a única diferença era o V0, eu obtinha uma velocidade de 20 metros por segundo. Aqui eu estou obtendo, num problema de lançamento vertical para baixo, 20,6 metros por segundo. Então, você vê que essa velocidade inicial influenciou nessa mudança de resposta que nós obtivemos aqui em relação àquele exercício lá de queda livre. Ok? Vamos lá. Agora, lançamento vertical para cima. Lançamento vertical para cima, eu tenho um corpo, tá? Que vai ser arremessado para cima. Somente para cima, vertical, sem inclinação, tá? Então, vamos lá. Primeiro detalhe, velocidade inicial está para cima. A gravidade para baixo. E aí, para facilitar, eu posiciono meu eixo da altura para cima. Dessa forma, o que muda? Aqui eu tinha velocidade inicial diferente de zero e positiva. Aqui eu também vou ter velocidade inicial diferente de zero positiva. A diferença é que aqui a aceleração era igual a g, igual a gravidade. Aqui a aceleração é igual a menos a gravidade. Então a mudança aqui inicial está aqui no sinal, ok? E no lançamento vertical para cima tem um detalhe muito importante que aparece em vários exercícios, que é o seguinte: no ponto mais alto da trajetória, quanto vale a velocidade? Zero. Por quê? O corpo está subindo até um ponto que ele para e começa o quê? A descer. Então, no ponto mais alto da trajetória, ele tem que parar para depois começar a cair. Então, no ponto mais alto da trajetória, a velocidade final é igual a zero. Então, esse é um detalhe muito importante para a resolução de vários exercícios. Tá? Então, eu coloquei um exemplo aqui. Vamos supor que o corpo é arremessado do solo. O solo aqui é a minha referência, o meu zero, tudo bem? Então, o corpo está sendo arremessado do solo para cima. Eu quero saber a velocidade inicial com que ele é arremessado para cima, sabendo que ele atinge uma altura máxima de 5 metros. Tá? Gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Repara, o G continua sendo 10 metros por segundo ao quadrado. O que vai mudar é que na hora que eu substituir na equação, o A ele vai ser menos 10 metros por segundo ao quadrado.
tá? Então, o que acontece aqui? Torricelli, V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes A vezes ΔS. Velocidade final, por quê? Se a altura máxima é 5 metros, na altura máxima a velocidade é 0. E eu quero descobrir justamente a velocidade no início do movimento. Então, aqui fica 0 ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes menos 10 vezes 5. 2 vezes menos 10, menos 20, vezes 5, menos 100. Então, eu fico com 0 igual a V0 ao quadrado menos 100. Menos 100 eu jogo para o outro lado, fico com 100 igual a V0 ao quadrado, e depois é só retirar a raiz e obtenho o valor de 10 metros por segundo. Ok? Beleza? Bom, agora para concluir a aula, sobre movimento vertical no vácuo, vamos fazer algumas conclusões. Esse é o último tópico aí. Primeiro, a massa não interfere no movimento vertical no vácuo. Por exemplo, se eu for analisar, H é igual a GT ao quadrado sobre 2. Então, se eu quero, por exemplo, descobrir o tempo, para descobrir o tempo eu preciso da altura e da gravidade. Então, dois corpos de massas diferentes no mesmo local, eles são abandonados da mesma altura simultaneamente, os dois vão chegar ao solo ao mesmo tempo, ok? Então, aí você não está considerando a influência do meio, então você está desprezando a resistência do ar, a resistência do meio ao movimento desses corpos. Com isso, os dois, independente da massa, vão chegar ao solo ao mesmo tempo, ok? Então, dois corpos de massas diferentes, abandonados simultaneamente, da mesma altura, chegam ao solo ao mesmo tempo, tá? Outra coisa que você pode perceber é nos exercícios, nos problemas de lançamento vertical. Se eu pego dois corpos, lanço esses dois corpos do mesmo ponto, com a mesma velocidade inicial, mesmo ele tendo, eles possuindo massas diferentes, eles vão atingir a mesma altura máxima, tá? E uma outra coisa, para ficar bem claro, esses são detalhes que são importantes e são sempre cobrados, é a equivalência. A equivalência, como assim a equivalência entre os movimentos? Imagina que eu tenho um corpo aqui no solo, eu lanço ele para cima com uma velocidade inicial V0, ok? Ele vai subir, vai subir, vai subir, vai chegar numa altura máxima. Nesse ponto, a velocidade vai ser nula, vai ser 0. Então, ele subiu com velocidade V0 até um ponto que a velocidade dele zerou. A partir desse momento, ele vai descer. Então, posso separar esse movimento em dois. Um de subida, que é o quê? Lançamento vertical para cima. E outro de descida. Tá vendo que a velocidade inicial é igual a 0? Então, esse movimento de descida é uma queda livre. Esses dois movimentos são equivalentes. O que eu quero dizer com isso? O mesmo tempo que vai demorar para esse corpo subir, vai ser o mesmo tempo que vai demorar para esse corpo descer e chegar novamente ao solo. Se eu tiver um problema que o corpo não parte do solo, tudo bem. Esse corpo vai partir de uma altura de 1 metro, por exemplo. Ele vai subir até 5 metros. Na hora que ele descer, o mesmo tempo que ele levou para ir de 1 metro até 5, é o mesmo tempo que vai demorar para ele ir de 5 de volta para 1 metro, ok? E além disso, a velocidade também é a mesma, ou seja, essa velocidade inicial que está vertical para cima, esse meu V0, vamos supor que esse V0 seja 6 metros por segundo. Ele vai subir, vai zerar, depois ele vai descer e vai chegar no mesmo ponto com o mesmo módulo, ou seja, também 6 metros por segundo. A diferença é que aqui a velocidade era vertical para cima, aqui é vertical para baixo. Então, por isso que a gente diz que em módulo elas são iguais, ok? Então, com isso a gente encerra o estudo aí do movimento vertical. Faça um bom proveito.